Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes. Se gostar, deixe o seu like, inscreva no canal, compartilhe para que outros possam conhecer. Um menino resiliente. Menino toma decisão que impactará a vida de muitas pessoas. De forma simples e objetiva, vamos discorrer sobre uma história de lutas, vitórias e desafios. Gilberto era um garoto do sudoeste de Minas Gerais, sendo o mais novo de uma família numerosa, com grande diferença na idade em relação ao penúltimo irmão, tendo inclusive vários sobrinhos mais velhos do que ele, sendo seu pai um grande fazendeiro que explorava a agricultura e a criação de gado, mantendo todos os seus filhos e filhas agregados em sua fazenda, o que fazia da vida familiar de seus filhos, noras e genros uma total dependência financeira. Todos viviam dos parcos recursos que a época produzia a grande propriedade rural, onde a tecnologia inexistia, somando a isso que o chefe do clã era por demais sovina. A presente história se reporta a um período ocorrido nas décadas de 40, final, 50 e começo da de 60. Gilberto, ao completar seus 7 anos de idade, foi matriculado na escola, o qual, ao ver e ouvir as constantes reclamações de seus irmãos e sobrinhos sobre a vida difícil que levavam, despertou, ainda que de forma tênue, uma vontade de não ter a mesma vida. Só não sabia como fazer. Mas era um sentimento crescente, certamente colocado por Deus em seu coração, já que todo o contexto social limitado vivido por Gilberto não o levaria a este despertamento, inclusive pela sua tenra idade. Ainda cursando a primeira série primária, ele manifestava junto à sua professora com perguntas, como se já fosse um jovem e não uma criança, exemplificando o que existia depois do primário. Vendo o seu interesse, ela discorreu sobre todas as carreiras acadêmicas de uma pessoa, dizendo: Gilberto, tenho o primário, ginásio, ensino médio, depois vem o curso superior, onde as pessoas podem escolher sua formação acadêmica e, consequentemente, a sua vida profissional. E acrescentou mais: é muito difícil escolher hoje, na sua idade, uma profissão, já que isso deverá ocorrer daqui a 11 anos. Muita água vai passar debaixo da ponte, que ele não entendeu. Ela explicou: vai acontecer muita coisa na sua vida até lá.
E continuou: na próxima aula, vou discorrer para a turma, de um modo geral, o mundo educacional além do primário e de nossa realidade local e atual. Mas uma coisa você pode começar agora: esforçar ao máximo em seus estudos. Disse isso para incentivá-lo, para aprender e colocar em sua mente. Acrescentou ela: porém vai depender dos seus pais, com recursos financeiros, visto que tudo ocorrerá fora de nossa vila. E mais, você terá que passar no exame de admissão ao ginásio, depois cursar o ensino médio, passar no vestibular para o curso que você escolher, e tudo acontecerá longe de sua família, de seus amigos atuais. Será uma mudança radical em sua vida e dos seus, concluiu. Tudo começa com o primeiro passo e não se pode pular etapas. É uma longa caminhada e muitos que começam nem sempre terminam. Tudo depende da perseverança e apoio familiar, sobretudo da ajuda de Deus. Cumprindo sua palavra, foi feita uma exposição executada pela professora, que versou sobre os cursos técnicos e superiores dos diversos segmentos profissionais existentes naquela época. Surgiu entre os alunos uma grande gama de curiosidade sobre as possibilidades futuras, devendo salientar que a ideia da professora sofreu adesão de todas as turmas do colégio. As perguntas foram inúmeras e as mais inusitadas. Houve a participação das demais professoras, com os esclarecimentos das dúvidas suscitadas, marcando um divisor nos estudos e assunto dos alunos nas suas vidas cotidianas. Gilberto, entretanto, foi quem realmente aproveitou a aludida palestra, levando ao seio familiar seus novos conhecimentos e a manifestação, mesmo fora de tempo, que gostaria de ser um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo, causando incredulidade nos familiares e, certa forma, muitas gozações de seus irmãos e sobrinhos. Porém, sua mãe, em silêncio e com o coração alegre e preocupado, mais tarde chamou-o à parte e deu-lhes palavras de incentivos, colocando-se ao seu lado. Vamos em frente, meu filho. Pode contar comigo sempre, vaticinou. A mudança do aluno Gilberto evoluiu visivelmente, tendo cursado o primário com as notas entre as melhores de cada série que cursava. Quando chegou na 4ª série, pediu à sua professora que o ajudasse com a literatura e orientação para que pudesse passar no tão difícil exame de admissão em um colégio público. Enquanto em sua família o pai mantinha em silêncio, sendo, todavia, com muita sutileza,
bombardeado por sua mulher. Vamos deixar ele fazer o exame. Ele talvez não passe. Estamos fazendo drama à toa. Se passar, aí sim, vamos nos preocupar, concluiu ela. Quanto ao filho, ela dizia: vai com fé. Se for vontade de Deus, tudo vai dar certo. Não conte para ninguém, mas eu economizei algum dinheiro para que você possa viajar e fazer o exame de admissão ao ginásio, abraçando e dando-lhe um beijo. Ela tinha pleno conhecimento que tudo começava ali. Se ele passasse para o curso ginásio, teria grandes consequências em suas vidas, principalmente no seu amoroso coração de mãe. Mudança para a cidade importava em alojamento, livros, despesas de alimentação, roupas e etc. Sobretudo, ficar longe de suas asas protetoras. Ela então chamava seu filho e oravam a Deus pedindo a direção, proteção e expondo de forma bem clara as mudanças de comportamento que ocorreriam com seu filho pela entrada da adolescência, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para enfrentar essa difícil transição. Chegando ao final do ano letivo, com a consequente conclusão da 4ª série primária, Gilberto, junto com um irmão mais velho, foi para a cidade procurar um colégio público onde tivesse o curso ginasial e o ensino médio científico, curso que dava a base para o vestibular, bem como, no caso de ser bem-sucedido no exame admissional, um local para acomodação e custos mensais, ocasião em que fez sua inscrição para a realização do difícil exame de admissão, o qual ocorreria no mês de janeiro do ano subsequente. Fez a prova e foi aprovado, embora tivesse passado com a nota mínima. Agora chegou a grande e difícil momento. Tinha 12 anos. Iria morar numa cidade estranha e sozinho. O local arranjado era uma pensão localizada na periferia da cidade, a 1 quilômetro de distância do colégio, sem nenhum amigo, parente ou conhecido, sobretudo longe de sua mãe encorajadora. Matriculou-se no ensino noturno. Pensava em trabalhar concomitantemente. Sua turma era composta, na maioria, por adultos que tardiamente cursavam o ginásio. Houve uma agravante. O ensino era muito superior em relação do que ele havia recebido no grupo escolar. Trabalhar, nem pensar. Tinha que se adaptar à nova realidade educacional. Dinheiro? Nenhum. Entretanto, com muito estudo, conseguiu adaptar-se no primeiro semestre. Enquanto descansava dos estudos, ele andava pela cidade para conhecê-la de boca aberta, pelas vitrines, manequins, prédios, inúmeras ruas, enquanto especulava opções de trabalho. Mas eram poucas que fosse possível
candidatar-se, já que era apenas um garoto. Assim que fez amizade com algum de seus colegas e começou a sondar em que trabalhava, viu quão difícil era. Surgiu então um novo problema. Era o segundo semestre. Se eu começar a trabalhar, como vou fazer para ver minha mãe? Estava louco de saudades de casa e pensava: ver minha mãe e meus irmãos. Quantas saudades! Entre as várias opções de trabalho que à época se apresentava para um menino, e aparentemente lucrativa e com muita demanda, era de engraxate. Exigia pouco investimento e o ofício era fácil de aprender. Então dedicou um tempo para ver como fazia, observando os adultos que trabalhavam no ofício. Fez um levantamento do material que precisava e quanto de dinheiro isso orçava. Não era muito, mas como arranjar esse pouco, já que não tinha nenhum? O que fez lembrar de sua querida mãe e chorou muito pela saudade e apoio que ela certamente lhe daria. No dia seguinte, não saiu do seu quarto, a não ser para as refeições e à noite para a aula. Entretanto, a dona da pensão que acompanhava sua vida, a pedido do seu irmão, que cuidou de sua acomodação e pagou sua estadia até o final do ano, perguntou ela: Gilberto, o que se passa? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Respondeu ele: depois falo com a senhora. Quando estavam a sós, ele expôs seus pensamentos e projetos. Preciso ganhar algum dinheiro para comprar material para ser um engraxate. Todavia, se a senhora tiver a ideia melhor, gostaria que me falasse. Após meditar um pouco, ela disse: no momento é uma boa ideia e vou te ajudar. Como? Perguntou ele. Vou te emprestar o dinheiro. Você guarda um pouco para a reposição do material e com o resto vai me pagando. Vou conversar com um marceneiro que conheço para fazer uma caixa de engraxate bem bonita em um banquinho. Se der certo, e vai dar, você depois arranja um bom local para instalar uma cadeira fixa para o cliente poder sentar-se. Mas primeiro você tem que arranjar um bom local para instalar, onde não chova, o sol seja pouco, um lugar estratégico. Tem tempo. Quando isso acontecer, poderá adicionar várias outras coisas em seu pequeno negócio, principalmente para os dias de chuvas, que é muito constante em nossa região. Começa aos poucos e vai observando as necessidades e vai adicionando outros serviços. Deus vai abençoar, concluiu ela. Dentro de uma semana, ele já estava na rua, começando a trabalhar. Como estava sujando muito a roupa, compraram o tecido e fizeram um macacão para o trabalho. Em poucos dias, ele arranjou um local adequado e fez a cadeira e adicionou vários serviços, tais como rebater prego,
pregar taxinhas, vender galochas, guarda-chuvas e um local para distribuir panfletos de propaganda, pelo que recebia mediante a quantidade distribuída. Seu negócio, somado à simpatia e educação com que prestava o serviço, virou ponto de referência, recebendo total apoio do comércio adjacente. O trabalho era intensivo, consequentemente e igualmente proporcional ao seu faturamento. Pagou imediatamente toda a sua dívida para com a dona da pensão e ainda, como agradecimento pela sua ajuda e orientação, deu-lhe a mais um valor. Quanto ao restante, guardava as 7 chaves, mantendo quanto já tinha acumulado em total segredo. De tempo em tempo, quando algum de seus inquilinos faltavam ou atrasavam com o pagamento do aluguel, ela recorria ao Banco Gilberto, criando assim profundos laços de amizade e carinho entre eles. Ela era uma segunda mãe. Todos os valores por ela tomados eram devolvidos regular e regiamente. Assim foi a vida de Gilberto até terminar o 4º ano ginasial. Visitava seus familiares aos feriados prolongados, os quais, com exceção de sua mãe, demonstravam total desinteresse por sua vida, limitando a uma recepção alegre apenas no momento da sua chegada. Quando retornava para a cidade, as lágrimas eram sua companheira de viagem. Esquecendo os cursos técnicos, entrou no que chamamos hoje de formação geral, mesmo porque era o único que tinha naquele colégio. Era um curso difícil, onde a maioria da turma ficava pelo caminho. Química, física, biologia e outras matérias da grade escolar eram por demais difíceis. Agora a realidade de Gilberto era outra. Tinha 16 anos, era alto, moreno, olhos azuis, educado e bonito. As meninas, as mocinhas, o assediavam. Tinha de parar de ser engraxate, voltar a focar nos seus objetivos. Já não era tão matuto, conhecia a cidade como a palma de sua mão. Tinha seu objetivo, engenharia agrônoma. Seria um doutor. Com a ajuda de alguns contatos, arranjou serviço em uma empresa de terraplenagem, como auxiliar de serviços gerais. Com sua educação e novas amizades na empresa, foi se ajeitando até conseguir passar para auxiliar de serviços técnicos. Não tinha preguiça, bem mandado, obedecia às ordens, mesmo as mais difíceis, sem reclamar. O que tinha contra era o salário, que era bem menor do que ganhava antes como engraxate. Ganhava agora o salário mínimo de menor, embora tivesse carteira assinada. Focado em seus objetivos, fazia perguntas para si mesmo. Se eu passar no vestibular público, onde vou ser um agrônomo? Junto ao meu pai? Nem pensar.
chegava a pensar que esse curso não servia para nada, a não ser para ser empregado. O salário de empregado não vale o sofrimento que passei e continuarei a passar. Preciso ter um plano para o futuro. Isso no aspecto financeiro. Isso então deve ser o meu próximo foco, dizia a si mesmo. Uma coisa posso fazer: confiar em Deus, continuar economizando e adquirir o máximo de conhecimento possível nas mais diversas áreas. A empresa que trabalhava abria estradas, nivelava várzeas, fazia barragens de açude, curva de nível e etc. Tudo visando a agricultura, para aquela época algo moderno. Gilberto aos poucos foi se soltando, dando opinião que nem sempre era de interesse da empresa, ao que ele argumentava. Se fizermos um bom serviço, com economia de horas trabalhadas, pelas mudanças introduzidas, certamente o fazendeiro ficará satisfeito e nos dará mais serviço, ou, na pior das hipóteses, nos indicará para outros fazendeiros. Pode ter certeza disso. Acolhida com certa cautela, evidentemente, a sugestão de Gilberto, o operador de máquinas compartilhou essa ideia de mudanças no serviço com o fazendeiro, que sorriu e disse: pode fazer, e fala para o seu chefe que irei fazer o mesmo serviço no restante da fazenda. Gosto de honestidade e de inteligência. Enquanto trabalhava, Gilberto expandia seus conhecimentos técnicos na biologia vegetal, conseguindo literatura sobre as mais diversas culturas, tornando-se, nos 3 anos de serviço na empresa, um expert em plantio, condução de máquinas e mecânica. Eram constantes os defeitos nas máquinas. Surgiam novas técnicas de plantios das diversas culturas que emergiam naquela época. Ele mantinha-se ligado a tudo, indagando e conseguindo literaturas e fazendo anotações. Quando terminou o ensino fundamental, foi enfrentar o vestibular, no qual não teve dificuldades de passar. A concorrência por vagas era pequena. Porém, teve que mudar sua residência para o estado de São Paulo, já que a cidade de Belo Horizonte ficava muito mais distante. Conseguiu se instalar em uma república de estudantes, dando preferência para o estudo noturno, já que pretendia continuar trabalhando, se possível, dentro de sua área de estudo e interesse. Não foi difícil. Quando saiu da empresa que trabalhava em Minas Gerais, deixou a porta aberta e a promessa de referências positivas quanto à sua conduta pessoal e profissional, tendo assim conseguido emprego imediatamente em outra empresa ligada à agronomia. Gilberto começava a planejar o seu futuro. Continuou a guardar dinheiro, agora no banco, onde só depositava, e era possuidor de uma importância considerável, sendo
que seu salário na empresa atual era bem significativo e sua família já não mandava mais nenhum dinheiro. Pela sua mania de economizar, evitando as festas, o churrasco, as baladas, passou a ser chamado pelos seus colegas de república e faculdade como Tio Patinhas, personagem que personificava a economia. A turma de agronomia era quase todos alunos do sexo masculino, o que dificultava sua interação com o sexo oposto. Tendo, entretanto, conhecido uma jovem do curso de economia com quem se identificou muito. Ela tinha teorias brilhantes sobre as diversas áreas do seu curso, que compartilhava nos momentos vagos no campus da universidade, com quem ele aprendeu muito. Ela, um dia, convidou-o para, no domingo, ir na sua igreja, que ficava perto. Ele, totalmente constrangido, não pôde recusar. Assim, pela primeira vez, teve um encontro com a palavra de Deus na Igreja Batista. Foi carinhosamente recebido pelo grupo de jovens. A mensagem exposta pelo pregador, somado aos hinos cantados pelo coral, conjuntos e congregação, para ele era uma grande novidade e alegria indescritível. Tendo inclusive ficado a letra e melodia do hino 155 do cantor cristão marcado em seu subconsciente. Tal hino apresentava a solução para a sua vida pessoal. No final houve apelo para quem queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, como era costume daquela igreja. Entretanto, ele manteve-se silente, embora em seu coração procedia uma grande transformação. Pensou, enquanto ouvia o apelo: só falta eu voltar para minha família como um crente. Assim foi passando os anos, chegando ao final do curso, aproveitou e ficou mais um ano no trabalho para atingir sua meta financeira, visando a executar o seu projeto que mentalmente tomava forma. Não é preciso dizer que ele dominicalmente retornava à igreja e até a amizade com a economista evoluiu para um namoro. Porém, ela teve que mudar com sua família para outra cidade e o que tinha entre eles esfriou, vindo a terminar. Mesmo porque Gilberto, naquele momento, não tinha nada para lhe oferecer. Gilberto, após 1 ano e 2 meses do final do seu curso, pediu demissão da empresa, que na oportunidade presenteou-o com toda a aparelhagem para o exercício da agronomia, levando ainda na sua bagagem vasto conhecimento de plantio das culturas agrícolas e noções de como administrar uma empresa e o trato com empregados, já que na fazenda do seu pai e na região reinava um resquício forte de tratamento escravo. Após vencer essa grande batalha, ia começar a execução do seu suposto plano de vida. Poderia
ter continuado na empresa, já que ganhava bem como engenheiro agrônomo. Todavia, não era esse o seu objetivo, ser empregado. Orou ao Senhor, agradeceu as vitórias, entregando sua vida em suas mãos. Partindo para sua terra natal, o seio familiar, agradeceu seu pai pela ajuda e por ter permitido que ele participasse dessa grande aventura de conhecimento. Sua mãe ele chamou à parte e disse ao seu ouvido: "A senhora é a melhor mãe do mundo." Abraçando-a e beijando-a, começou baixinho a orar em seu ouvido: "Pai Celeste, obrigado pela vida da minha mãe, pelo seu apoio e sua ajuda. Em nome de Jesus, amém." Assim, dessa forma, ele contava à sua mãe a sua nova condição de servo de Deus e de sua fé exclusiva em Jesus Cristo. Ela olhou com espanto, refletiu um pouco, depois abraçou-o novamente e disse: "Disso quero saber depois." Fez isso sorrindo. Gilberto, após essa batalha, onde há luta, tristeza e solidão, saudade e muito trabalho e estudo, cujos quesitos permearam a sua adolescência e mocidade, agora com 25 anos, retornava para o seio de sua família, aonde ele sabia que não tinha perspectiva para a aplicação de suas novas ideias. Chamando seu pai à parte, escolhendo o horário e momento propício, foram para debaixo de uma árvore frondosa que tinha uma sombra acolhedora e um ambiente de paz. Tiveram uma conversa de homem para homem. Oportunidade que Gilberto, como prestando um relatório, expôs tudo o que havia aprendido. Vários itens foram debatidos, todos sugeridos por Gilberto, com os ânimos calmos e com todo o respeito que um filho deve dispensar ao pai. Após tudo ser exposto e ponderado, concluíram, sem nenhuma mágoa de ambas as partes, pai e filho, que na fazenda não havia possibilidade de ser implantado o projeto exposto por Gilberto, tendo como base negativa o argumento de seu pai que, se ele colocasse em prática suas ideias, traria uma desarmonia no seio familiar. Gilberto não quis contra-argumentar, entendendo a situação. Entretanto disse: "Pai, sofri muito, lutei incansavelmente para chegar até esse momento. Quero pedir uma coisa. Vou tirar um mês de férias e depois vou partir para tentar levar a termo minhas ideias. Quero que me abençoe nessa nova etapa. Mais uma vez, quero te agradecer o que o Senhor fez por mim." Tendo seu pai dito, fitando nos olhos seu filho: "Eu te abençoo, meu filho, e espero que tudo dê certo." Então Gilberto disse: "Me dá um abraço." Houve um silêncio
Isso nunca tinha acontecido. Por alguns segundos, estando ambos de pé, seu pai caminhou em direção a Gilberto e abraçaram-se. Lágrimas de alegrias brotaram em seus olhos. Após esse momento inusitado e único nas suas vidas, disseram: vamos para casa tomar um café. E alegres caminharam. Se gostou, deixe seu like, aperte o botão de notificações, inscreva no canal, é de graça, para que o YouTube possa notificá-lo da próxima história. O homem que fez a diferença. Aguarde. E que Deus possa te abençoar. Muito obrigado.